Vocês sabem o que o PROCON consegue resolver e o que não consegue, ou seja, que não são demandas de consumidor diretamente ligadas aos órgãos de defesa do consumidor? Essa é uma pauta curiosa, né? E eu tenho um convidado, é o Moisés Penha, ele é superintendente do PROCON de Vila Velha, que vai nos ajudar aqui com essas questões. Seja bem-vindo, Moisés. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Vitória. É um prazer, mais uma vez, estar falando com vocês. A gente acabou de sair do mês de março, o mês do consumidor, né? Ainda assim, Isso. A gente tem muito o que aprender, né? Enquanto defesa do consumidor, acho que está no nosso dia a dia. Exatamente. Vivemos uma sociedade de consumo, nós consumimos todos os dias e é papel do PROCON, na sua missão, também exercer o papel de educação para o consumo, né? Orientar o consumidor para que ele possa estar muito bem encaminhado. Isso. E tem coisas que vocês realmente não atendem, não resolvem. Sim, sim. E por mais que a gente sempre esteja orientando, né, o povo acaba criando, né, a sociedade acaba criando assim, uma referência e uma credibilidade aos PROCONs, e não é uma realidade só em Vila Velha, é no Brasil, de que PROCON é um grande pronto-socorro jurídico. Tudo e qualquer problema que a pessoa possa ter, reclama no PROCON, acaba virando até um meme, né? Mas o fato é que os PROCONs, eles têm uma limitação, uma área de atuação muito específica. Por quê? Porque é um órgão administrativo para atuação de resolução extrajudicial de conflitos apenas para as relações de consumo, né? Ou seja, é um órgão administrativo para proteger o consumidor, é uma relação específica, uma relação jurídica específica que é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então a gente atende diversas situações que é do mercado de consumo, são os contratos, são os serviços e produtos de lojas, de empresas, de prestadores de serviços, produtos de telefonia, produtos eletrônicos, serviços financeiros, fornecimento de água, de energia, plano de saúde, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, de vez ou outra nós nos deparamos com algum cidadão que está querendo resolver uma questão que não é de competência do PROCON. Vamos trazer alguns exemplos aqui? Vamos sim. Primeiro, compra e venda entre particulares, né? Um negócio feito entre pessoas físicas, vizinhos. Uma pessoa vendeu o carro de uso pessoal para um conhecido, para um amigo, houve alguma divergência, algum conflito, e ela procura o PROCON. Então a gente aqui explica, orienta e faz um encaminhamento, que aquela pessoa precisa resolver diretamente, e quando não for possível, tem que buscar a via judicial, porque ele não está configurado a relação de consumo. Não existe um consumidor de um lado e um fornecedor do outro, que é aquele que comercializa um produto com habitualidade. Então, compra e venda entre particulares. Questão de locação de imóveis. Aqui, no compra e venda de particulares, vou dar um exemplo aqui. Vendi minha geladeira para uma pessoa. Essa geladeira deu defeito 2 dias depois. Ela não tem como ir ao PROCON falar, comprei uma geladeira, era usada do meu vizinho e não está funcionando. Se for de uso pessoal, a venda não é relação de consumo. Relação de consumo, o vendedor tem que ter aquela venda com habitualidade. Eu sou um vendedor de geladeira. Entendi. Os conflitos, né, e as questões entre particulares é uma relação civil. A pessoa vai ficar prejudicada? Não vai ficar prejudicada. Ela vai buscar a via judicial utilizando o Código Civil. É um negócio jurídico feito entre particulares e houve alguma divergência que precisa ser resolvida. Entendido. Vamos para outro exemplo. Outro exemplo, locação de imóveis. Qualquer divergência, qualquer conflito entre um locador e um proprietário de um imóvel, ele tem que ser resolvido via lei do inquilinato. Não vai se aplicar, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor. Um caso, né, que está relativo à locação de imóveis que podem ser atendidos no PROCON é quando essa relação entre o proprietário de imóvel e o inquilino ela é intermediada por uma empresa especializada, uma imobiliária. Então, via PROCON, o inquilino ele pode acionar a imobiliária para esclarecer uma cobrança, uma exigência, alguma questão que ele entende que é abusiva no contrato, mas, repito, somente quando esta locação tem essa intermediação de uma empresa especializada. Boa. E aparece também aqui, Fernanda, assim, pessoas, né, cidadãos querendo discutir tributos, querendo discutir taxas
cobradas por órgãos públicos, né? A taxa do serviço de habilitação no Detran. Então, a pessoa tem uma divergência ou pagou em duplicidade. Então ela entende que é uma cobrança indevida. Ela não pode vir aqui no PROCON, por quê? Taxa do Detran, taxa do cartório, que é um serviço público, né, por delegação do Estado, via Tribunal de Justiça, é uma relação tributária, é órgão público cobrando uma taxa por um serviço. Então tem que resolver diretamente com os órgãos e posteriormente na via judicial. Aparece também quem vai questionar multa de trânsito. Também não é relação de consumo, não existe ali um consumidor de um lado e um fornecedor do outro. Relação advogado e cliente. Muitas pessoas têm talvez alguma divergência com o advogado constituído, seja por demora, tramitação do processo, seja questionando os valores, e procuram um PROCON. Então a gente presta orientação, informa que não é relação de consumo, é uma relação de confiança, existe todo um regramento no Estatuto da Advocacia e que tem que buscar resolver diretamente, né, com o seu advogado ou buscar a ordem, né, para fazer essa intermediação. E muitas outras questões, mas o principal é que a população tem que ter em mente que o PROCON vai cuidar do consumidor, vai cuidar da relação de consumo. É um mercado, é uma empresa, é uma loja que está colocando produto ou serviço à disponibilidade, que tem responsabilidades, né, de respeitar os direitos do consumidor, e esse fornecedor não necessariamente precisa ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, mas se ele está atuando como fornecedor, ele tem que assumir as suas responsabilidades, e quem está contratando, quem está adquirindo, quem está comprando o produto, ele tem que estar na qualidade de consumidor, né? Então, são questões que a gente vai orientando, vai educando a população para que ela possa, devidamente orientada, buscar os encaminhamentos, seja no PROCON, ou diretamente com os órgãos, ou com as partes, ou na via judicial. O importante é que a pessoa ganhe tempo, saiba utilizar as ferramentas e tenha suas questões resolvidas, né? Entendido. Tem até uma pergunta aqui, olha, de que não é diretamente ligada ao que o PROCON resolve, ou ajuda a resolver ou não, mas ele pergunta de uma frase abusiva. Ele diz o seguinte: alguns orçamentos que eu já recebi vinham com a seguinte informação: após 180 dias o equipamento, no caso é um notebook, ele será vendido para ressarcimento do conserto. Eu acho que é quando alguém deixa um equipamento para conserto e não volta para buscá-lo. Entendi. Isso pode? Nesse caso específico de assistência técnica, Fernanda, temos que fazer uma conciliação entre o interesse do consumidor, ele é proprietário de um bem que foi colocado em guarda de uma assistência técnica fazer algum reparo, e o interesse econômico do fornecedor, que ele não pode ficar guardando o equipamento por muito tempo. Então, assim, hoje não existe uma regulamentação, existe até projeto de lei em Brasília para definir o tempo que uma assistência técnica tem que guardar um equipamento, e o fornecedor também ele tem procedimentos para ele notificar o consumidor a fazer a retirada, porque não pode ser guarda, tem custo, né, a guarda de um equipamento, de consumidor que simplesmente abandonou o equipamento num determinado lugar e não fez a retirada. Entendido. Então, desde que respeite a propriedade do consumidor e notifique, dê um prazo hábil e adequado, que eu penso que 180 dias é até mais do que adequado, para que o consumidor possa fazer a retirada, né? Moisés, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, hein? Eu que agradeço, é muito bom falar para a população, muito bom, né, ser entrevistado por uma pessoa tão sagaz como a Fernanda, que já foi elogiada agora há pouco. Você está ouvindo? Obrigada, Moisés. A gente com perguntas rápidas e sagazes, e a gente tem um prazer de participar e comunicar, né, a população, orientar, para que ela possa estar cada vez mais empoderada enquanto consumidor. Bom trabalho para você aí no PROCON, hein? Igualmente.